E o Brasil tem que, fez, ontem eu estava numa mesa da Rio+20, foi muito interessante que, num primeiro momento, a gente estava discutindo a comunicação em massa e falando que o Ministério da Cultura tinha sido protagonista no movimento de resgate da televisão pública, né? E que o Ministério estava perdendo esse protagonismo. Só que não se dá para ser protagonista naquilo que você não é responsável. Fomos protagonistas, sim, no primeiro Fórum de Televisões Públicas, porque nem Ministério das Comunicações, nem Presidência da República, nem SECOM pegaram o bicho na mão e falaram, vamos tocar isso. Isso foi uma coragem do ministro Gilberto Gil, com uma insistência do secretário do Audiovisual, Orlando Senna, na época, que precisamos colocar... Tem todo mundo fala assim, precisamos botar o bode na sala. Eu já boto assim, precisamos botar o peixe na mesa, porque o peixe, se você não mexer com ele, ele começa a feder. Então você tem que tomar uma atitude de qualquer forma. Então assim, foi interessante naquele momento, no primeiro Fórum de TVs Públicas, o protagonismo do Ministério da Cultura para reafirmar que nós, produtores independentes, precisávamos de um local. Hoje o Fórum de TVs Públicas, ele é muito mais importante para a SECOM, que hoje tem vinculada a sua estrutura à TV Brasil e à Empresa Brasileira de Comunicação, às televisões, do que o próprio Ministério da Cultura em termos de protagonismo. Tanto é que eu tive com o presidente Nelson Breva, eu falei, presidente, você tem que botar o terceiro fórum aí pra rua, porque tá na hora da EBC assumir o seu protagonismo de ter agregado essa gama de televisões estaduais. Então, assim, eu tenho falado e tenho salientado e reforçado, tanto para a ABD, quanto para a ABPEC, quanto para as televisões, que a Secretaria do Audiovisual nunca perdeu o seu interesse em dar continuidade ao DOC TV. Só que não podemos dar continuidade ao DOC TV do modelo que ele foi pensado quando o cenário era distinto, quando as pressões eram outras, quando o modelo era outro. E aí que nós convocamos primeiramente a ABD, depois a ABPEC, a apresentar, se reunir. A televisão, a ABPEC tem que estar junto da ABD. Uma das críticas que a gente mais tinha e que eu recebia, e aí isso começou a surgir na época do Silvio, era da produção independente, que a ABD foi desvinculada, foi a propositora da ideia do DOC TV e foi um pouco desvinculada porque a unidade técnica à época, vou fazer a crítica aqui a um membro da unidade técnica, mas assim, o Renato sabe que quantas e quantas reclamações da produção independente da ABD a gente não recebeu no termo seguinte: a ABD não está participando do processo, a ABD não está sendo ouvida. Fazer o DOC TV numa perspectiva de que ele seja reconhecidamente por quem produz e por quem assiste como um produto de televisão, sabe? Não dá pra gente fazer o documentário dos nossos sonhos para televisão, internet, cinema e tudo, e a gente sabe que o orçamento lá no final não vai bater, porque 110 mil reais não vai dar para você fazer o documentário da sua vida, prevendo todas as janelas possíveis e impossíveis. Não dá para eu ter um Felipe, que eu acho que ficou numa peregrinação de quase um ano, né, Felipe? Para recolher 4 assinaturas para ter a possibilidade de negociar o DOC TV dele, que ele conseguiu negociar com outro país ou aqui dentro do país. Então, a gente tem que desburocratizar o programa, a gente tem que pegar a essência do programa e construir novas formas de fazer o programa. É esse o desafio. E a operação de rede é sim
uma passagem, é um rito de passagem do que uma ideia que virou realidade vai se transformar e vai se aperfeiçoar. Por isso, eu dedico muito isso. Foi uma coisa que na minha gestão, quando chegou o pedido de fazer o livro Doc TV, teve o apoio total da Secretaria do Audiovisual, a sua feitura. E esse livro, ele é dedicado muito à produção brasileira que renasce em 2003, aos gestores da época que agarraram firme a ideia e trabalharam junto com a sociedade civil, e aí eu falo que isso é dedicado a Orlando Senna e a Leopoldo Nunes, a unidade técnica incansável em se achar modelos e às vezes brigar muito numa perspectiva de conseguir o melhor horário para o Doc TV, de conseguir a melhor execução em termos de cronograma, para ter uma lógica e ter o time da televisão. E aí eu gostaria de agradecer particularmente ao Mário Borghinetti, ao Paulo Coforado, ao Renato Neri, ao Max Eluar, que são as pessoas que de primeira, que muita gente fez parte, mas esses foram que encabeçaram sim o processo do início ao fim, até o filme chegar na casa de milhares de brasileiros e ter esse anseio forte. E dedico também ao Silvio Darrim, documentarista, que foi de uma certa forma politicamente talhado no sentido de não conseguir dar vazão a um programa que ele tinha como prioridade na sua gestão. Eu, como gestora do audiovisual hoje, tenho extremo carinho e sei o potencial estratégico para isso. Mas eu tenho que olhar o Doc TV daqui de 2012 para o futuro, do cenário de 2012 para o futuro. Eu quero ter o Doc TV nas linhas do Fundo Setorial do Audiovisual, linha de fundo perdido para compor cota de televisão dos canais a cabo. O Doc TV, ele tem que ser programa que ele não precisa estar restrito às televisões públicas. Ele tem que sim passar, por que não, nas televisões abertas. É esse o diálogo que a gente está travando. É isso que a gente vem buscando. Da mesma forma que eu sento com o presidente Nelson Breve, eu venho sentando com a Rede Globo, eu venho sentando com o SBT, eu venho sentando com a TV Record, a Rede TV, com a MTV, com quem mais quer que seja. Para mim, a janela que importa é a janela que dê o seu melhor espaço para o melhor conteúdo brasileiro, que é o conteúdo feito por quem de fato vive a realidade brasileira, que são produtores independentes, que não tentam modular o pensamento do brasileiro a uma caixinha. O Doc TV é de gente que pensa fora da caixinha. E graças a Deus eu penso fora da caixinha e eu acho que a gente vai longe. Eu acho que temos que instigar, a BD tem esse papel. A BD, a gente trabalhou nessa perspectiva de que a BD apresentaria uma nova proposta e dentro da realidade e da possibilidade seria feito o que de fato a gente precisa fazer. Eu creio que uma conversa com quem participou da unidade técnica, essa integração, eu acho que vai dar uma liga de análise crítica e de análise de oportunidade para um novo espaço do documentário brasileiro no Brasil e no mundo. Então, minha gente, era essas palavras que eu queria dar. Cada um que a gente mandou aqui uma quantidade de livros do Doc TV, então eu espero que vocês tenham,
Isso aqui é fruto de uma inovação pública, mas principalmente de uma relação entre o Estado e a sociedade civil organizada. É dessa forma que a gente consegue realizar. O DOC TV não foi possível antes porque não tinha esse entendimento que a construção era conjunta. E o DOC TV será possível a partir de agora, porque a construção é mais ainda que conjunta. É uma construção consolidada e experimentada. Então, que viva a produção audiovisual brasileira e que viva o documentário brasileiro. Tá belíssimo. Maria do Rosário tá de parabéns, que foi a organizadora do DOC TV. Aqui a gente tem depoimentos de pessoas muito importantes que acompanharam e que sabe, de fato todo mundo sabe que há uma necessidade de mudança, que a gente também está num tempo de que não dá para mais consertar avião em voo. Que a gente pode consertar o avião ele antes de decolar, porque aí o voo ele é mais rápido, sem turbulência e a gente vai mais longe. Obrigada a todo mundo.